Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena Rodrigues e sim, eu sou a dona desse canal. E hoje eu vim fazer mais um vídeo falando um pouco do meu processo no deserto com Deus, porque semana passada eu já deixei dois vídeos aqui, gente, falando do meu testemunho desse tempo com Deus. Então hoje eu vim por quê? Porque eu imagino que quando a gente está passando pelo deserto, a gente tem muitos questionamentos na nossa cabeça. Então, baseado nisso, eu resolvi contar um pouco como que foi esse processo de deserto, que eu já tinha citado ele lá no meu vídeo anterior, nos vídeos anteriores, então eu resolvi fazer, tá, gente? Essas aqui são dúvidas que eu coloquei aqui, de que de repente possam surgir na sua cabeça. Porém, se você tiver mais alguma, pode deixar nos comentários que eu respondo tudo, como que foi esse processo, como tem sido, o que e tudo, tá? Então, eu fiz aqui 6 perguntas, baseada nisso, que de repente pode ser sua dúvida, tá? Então, vem comigo e vamos embora pro vídeo. Bom, primeira coisa, antes de começar tirar algumas dúvidas em relação ao deserto, é que você tem que entender que o deserto, ele é fases. Durante o deserto, você passa por fases. E qual é a dica que eu te dou? Responda certo cada fase, para você não ficar tanto tempo no deserto, tá? Então, sem mais delongas, pro vídeo não ficar muito longo, vem comigo, que eu quero que ele seja curto, mas que você entenda e compreenda, que seja, assim, um bálsamo na sua vida. Primeira pergunta, como foi passar pelo deserto? Bom, gente, eu vou ser muito sincera, né? Eu não vou ficar enfeitando, porque Deus, ele é muito sincero. E você precisa entender por que você está passando por isso, e você só vai entender se eu falar de fato como é. Então, assim, como foi? Angustiante, difícil. Tinha dia que eu tinha vontade de desistir, mas eu não conseguia desistir. Então, assim, uma coisa que eu falo, gente, angustiante. O deserto, ele é angustiante. A gente se sente sozinho, porque o deserto, sim, ele é tempo de solidão. Porque Deus, ele te leva no deserto para ter aquele tempo com você. Então, é você e ele. E durante o deserto, Deus vai tirar pessoas do seu caminho, pessoas da sua vida. Ele vai te tirar de lugares, tá? Então, tudo isso faz parte do processo de deserto, se você está passando por ele, sim. E se você ainda não passou né? De repente Deus te coloca no deserto, então você já sabe o que está acontecendo. Então Deus vai te tirar de lugares, vai te tirar de pessoas da sua vida, vai te tirar de situações, porque deserto é você e Deus, gente. Deserto é solidão. O deserto é solitário, o deserto é tempo de carência, o deserto é tempo de angústia, é tempo de choro, é tempo de lágrima, é tempo de clamor. Isso tudo faz parte do deserto. E principalmente é o tempo do silêncio de Deus na sua vida, porque Deus vai te levar para o deserto. Porque para que ele vai te levar? Para forjar o seu caráter. Então, ele vai te levar para o deserto e você vai clamar e Deus não vai te responder. Porque sim, o silêncio é uma das fases do deserto, tá? E eu já vi muita gente falando, e eu falo que eu também passei por isso, que a pior fase é o silêncio de Deus, porque é dias que você vai estar tão angustiada que você vai clamar a Deus e você vai dar a impressão que você não vai estar sendo ouvida. Porque qual é a nossa ideia? Quando clama por Deus, que Deus responda. Só que no deserto ele não responde. Ele tá ali, ele te ouve, ele tá te vendo, tá te ouvindo, né? Tá caminhando com você, porém ele não vai responder, ele vai estar em silêncio. E é a pior fase do deserto, porque o deserto ele é angustiante. Vou contar uma experiência para vocês, duas, que foram assim, bem difíceis. Uma delas foi que um dia eu tava muito angustiada, eu fui pro culto, a palavra foi uma bênção, mas dentro do meu coração tava aquela angústia, aquela solidão, aquela tristeza, aquela carência. E eu orava, 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 e Deus não me ouvia, e Deus falava com todo mundo na igreja, ele usava pessoas para falar, e comigo ele não falava, e eu cheguei em casa e eu falei, Deus, eu vou deitar nesse chão e eu só vou levantar dele quando o Senhor falar comigo. O que aconteceu? Eu fiquei 1 hora deitada no chão, chorando, e Deus não falou nada. Eu levantei, deitei na cama e fui dormir. Aliás, vou contar 3 experiências, gente. Depois disso, teve um dia que eu tava muito... Gente, porque o deserto é tempo de solidão. Coloca na sua cabeça, você vai se sentir só. E isso que é deserto. Então, assim, teve um dia também que eu tava muito angustiada, gente. Eu tava muito angustiada, que eu chorei. Tava deitada na cama, eu tava chorando tanto, tanto, tanto. Aquele choro que parece que quanto mais eu chorava, mais doía. E eu senti como se alguém viesse e colocasse a mão, assim, na minha cabeça, porque eu sentia aquele peso. É como se Deus colocasse e falasse assim, eu tô com você. Aí depois que eu senti aquele peso, foi que eu consegui dormir. E até hoje eu sinto aquela sensação daquela mão sobre a minha cabeça. E foi quando eu consegui dormir. Outra experiência foi que um dia eu tava tão angustiada que eu sentei no chão aqui do meu quarto. E eu falei, Deus, eu não tô aguentando mais, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Porque, gente, tava doendo muito. E é assim, ó, porque se você estivesse passando por isso tudo e Deus falasse com você, seria mais leve. Mas ele, sim, ele entra no silêncio dele e ele não fala. Isso foi o deserto pra mim, tá? Mas lembrando, gente, o deserto, ele é um tempo precioso de você com Deus. Então, a dica que eu te dou, aprenda tudo que Deus quer te ensinar e deixe Ele forjar o seu caráter, tá? O que precisamos aprender no deserto? Precisamos aprender que nós precisamos mudar. Se você tá no deserto é porque você tem que mudar algo na sua vida. Deus vai levar você para forjar o seu caráter lá. Vou dar exemplo. Por exemplo, imagine que você é casada e você é uma mulher muito rixosa.
E, através disso, o seu esposo sai de casa porque ele não aguenta. Então, Deus vai te levar para o deserto e ele vai mostrar para você. Gente, é tão engraçado que no deserto Deus te leva a reconhecer o quanto você estava errada. Então, ele vai te levar a reconhecer que você era uma mulher rixosa que precisa mudar. Isso, porque mudar dói. Reconhecer o erro dói. Então, assim, reconheça, peça perdão por isso e deixa Deus te moldar. Então, assim, ele vai te levar porque ele vai mudar seu caráter. Do mesmo jeito, se o seu esposo é um homem imaturo, sem responsabilidade, e se Deus leva ele para o deserto, Deus vai forjar o caráter dele ali. Deus vai trabalhar no caráter dele para ele não ser mais um homem maturo e para ele se transformar aquele esposo que de fato ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então, assim, Deus vai te levar no deserto pela... Que foi, meu filho? Esses aqui foram meus companheirinhos no deserto, viu, gente? Olha. Oh, Deus. Então, como eu ia dizendo, gente, o deserto, ele é um período... Tua mamãe precisa gravar, meu filho. A gente, os dois aqui. Eu tô aqui com meu caderno, sentado aqui no chão. E tô aqui. Ui. Então, assim, é tempo de forjar caráter. Deus vai te levar pro deserto pra forjar caráter. Deus não te leva pro deserto porque ele é ruim, né? Teve dias, assim, no meu deserto que eu falava, Deus, o Senhor de fato só me ama, por que tá doendo tanto, gente? Porque dói. Dói muito. Mas uma coisa que eu falo pra você que é tão interessante, quando as pessoas te magoam, elas deixam feridas na sua alma. Quando você passa pelo deserto, apesar de ser um período bem angustiante, não fica ferida. Você sai do deserto curado, você sai restaurado. Porque a Bíblia fala, né, gente, que Deus ele faz a ferida, mas ele sara, né? Outra pergunta. Quanto tempo durou o meu deserto? O meu deserto, gente, ele durou 9 meses. Ele durou 9 meses certinho. E só que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu saí do deserto, Deus tinha forjado o meu caráter, eu tinha reconhecido tudo que eu tinha errado, né? Se você assistir o vídeo anterior, você vai entender o que eu tô falando. Mas eu ainda era uma pessoa muito precipitada e um pouco sem sabedoria, sim, talvez muito. Só que eu sabia disso. Depois que eu saí do deserto, eu ainda fiz propósito para Deus ainda transformar muito a minha vida em relação a isso. Então, ele durou 9 meses. Aí teve um tempo que na minha cabeça eu achava que eu tinha voltado pro deserto. Porque eu comecei a sentir muita coisa que eu senti lá. Então, eu achava. Mas aí depois eu percebi que não. Vamos dizer assim, uma certa inquietação e ansiedade. Mais ou menos isso, tá? Então, ele durou 9 meses. Qual foi a parte mais difícil do deserto? A parte mais difícil do deserto, como eu já falei aqui, foi o silêncio de Deus. Para mim, foi a parte mais difícil. Porque, assim, reconhecer os erros é complicado. Porque sempre que Deus trazia a memória que eu precisava mudar, eu lembrava que o fulano também tinha errado comigo, sim. Mas eu não demorei muito para entender o quanto eu estava errada. Porém, a fase mais difícil foi o silêncio de Deus. Porque eu queria muito... Eu ansiava para ouvir a voz de Deus. Parece assim que... Nossa, eu não sei explicar. Era uma fome de ouvir a voz de Deus que não dá para explicar. Então, para mim, foi a fase mais difícil, porque isso me gerava uma angústia tão grande. Eu me sentia muito sozinha no deserto. Então, para mim, foi a fase mais difícil. Próxima pergunta, como eu percebi que havia saído do deserto? Bom, como eu percebi, porque aquele peso que eu sentia lá, aquela solidão, aquela tristeza, aquela angústia, saiu. É como se Deus tivesse arrancado com a mão. E Deus começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo, o Espírito Santo falava comigo. Gente, o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito... Cara, ele é muito manso, né? E eu comecei, assim, parece que o Espírito Santo falava comigo, sabe, assim... Igual um dia, gente, eu tava aqui em casa e eu já tinha saído do deserto. Saída, não, tava menos dolorida e eu já tava sentindo um certo, vamos dizer assim, refrigério. E um dia eu tava aqui em casa e gente, eu acho que eu lembrei alguma coisa assim em relação, né, a tudo que eu tava passando e o Espírito Santo falou pra mim, eu estou trabalhando do lado de lá. E o Espírito Santo começou a falar, e às vezes eu tava ouvindo uma música, e ele falava, soprava. Então, assim, ouvir a voz do Espírito Santo e me sentir mais leve, aquele refrigério na minha alma, foi o que me fez perceber que eu havia saído do deserto. Eu acredito que isso acontece com todo mundo, porque a gente percebe. É como se você estivesse na noite e entrasse o raiar do dia. É algo assim que não dá pra explicar, e a gente percebe. Então, eu percebi que eu havia saído do deserto. Foi algo assim que aliviou. Tipo assim, eu não tô conseguindo explicar. É como se você estivesse carregando um saco ali de 10 quilos e de repente alguém viesse tirar das suas costas. É esse alívio que a gente sente. Foi o que eu senti e eu acredito com todo mundo. E agora eu coloquei uma pergunta assim, como está tudo hoje, pós-deserto? Bom, saí do deserto, Deus forjou meu caráter lá, e eu comecei, assim, a fazer processo, porque eu percebi, assim, que algo me precisava, eu ainda precisava de muita coisa. Aí fui fazendo processo, fui buscando mais do Senhor, e como tá tudo hoje? Hoje, eu tô passando pelo processo de espera, né? Eu não vivo mais o silêncio de Deus, graças a Deus,
Mas eu falo assim, como tá tudo hoje, é o tempo de espera agora, gente. Eu tô passando pelo tempo de espera. Eu amo estar na presença de Deus, eu amo buscar Ele. E tem dia que, como eu já acho que até falei no outro, também não tá sendo fácil, porque assim, gente, ontem mesmo eu tava falando com Deus. Hoje é domingo, o sábado é um dia que eu sinto muita carência, muita tristeza. Aí ontem eu falei, Deus, eu vou pro shopping. Aí eu fui no shopping ontem, dei uma volta lá. Mas hoje eu tô passando pelo tempo de espera e eu tô naquela fase assim, gente, de que ainda que eu não esteja vendo, eu creio. Porque Deus gera uma fé tão grande no coração da gente que não dá pra explicar. Então, assim, ainda que muitas vezes eu não esteja vendo, eu creio. Hoje eu prefiro estar na presença do Senhor. Sabe assim, algo muito engraçado, gente, porque Deus, assim, não sei, Deus gera um amor tão grande por ele que ele, de fato, ele passa a ser o centro da nossa vida e eu não sei te explicar como isso acontece, sabe assim, mas é muito interessante. Então, assim, hoje, assim, apesar de eu sentir muita saudade dele, eu sinto falta, eu oro, tem dia que eu falo pra Deus que eu vou desistir, tem dia que eu, né, mas eu percebo que, sei lá, a minha vida hoje, assim, parece que, de fato, a minha alma foi, Deus, assim, me deu aquele bálsamo, aquele refrigério. Claro, gente, problema todo mundo tem, situações no trabalho, situações na família, situações em casa. Ah, esqueci de citar aqui, mas algo que eu passei no deserto foi um momento de escassez na minha vida financeira, tá, gente? Eu cheguei a não passar fome porque Deus me sustentou de alguma forma. Mas eu passei também por uma fase da financeira que eu nunca tinha passado. Porque Deus, o deserto é para tudo. Deus, ele vai realmente tratar com você em todas as áreas da sua vida. E na minha vida financeira, de fato, ele me tratou, tá? Esqueci. Então é isso. Então hoje eu tô aqui, gente, na dependência de Deus, né? Vivendo o tempo dele e na vontade dele. É isso. Espero que tenha tirado suas dúvidas e que Deus te abençoe. E vou repetir o que eu falei no outro vídeo. Se você tá passando por tempo de deserto, tenha paciência. E mesmo que pareça que Deus não tá te ouvindo, ele tá te ouvindo sim, tá bom? Então, fica com Deus. Deixa seu comentário aí, como é que tá a sua vida. Se você, qual fase você tá passando, se você tá passando por processo de deserto ou não. E Deus abençoe, fica com Deus. E até o próximo vídeo, que eu vou fazer vários vídeos aqui, tá, gente? Eu quero gravar, eu quero falar muito disso, porque é um testemunho na minha vida. E tem muitas outras coisas. Depois eu vou falar da fase do financeiro, como que foi isso. E fica com Deus.